Fala galera, sejam todos mais uma vez bem-vindos aqui ao canal Detetive da Fé. Eu sou o Rister Tomatala e hoje então teremos mais um react aqui. Recentemente, bem recentemente mesmo, ontem, no canal desse mano aqui, Red Pill, né? Acho que é Redcast o nome do podcast dele. Acabou aparecendo lá o Rodrigo Silva e o Sakane. Acho que é a segunda vez que eles se encontram, se não me engano, né? Já se encontraram em alguma outra ocasião. E lá eles conversaram sobre fé e ciência. Eu digo conversa porque entre o Sakane e qualquer outra pessoa que venha supostamente debater com ele, não é debate. Sakane não é o tipo de pessoa que está para debates, né? Ele nem se posiciona como se estivesse num debate. Então vou chamar de conversa. Então vamos lá, sem ser mais delongas, né? Vamos lá o que interessa. Vê lá o que os cidadãos falaram por aí. Muito boa tarde, caros espectadores abençoados, curiosos e estudiosos. Sejam muito bem-vindos, eu sou o Junior Masters, estamos começando mais um episódio aqui do Redcast, como vocês sabem. Hoje, quarta-feira à tarde, estamos ao vivo para mais um episódio cheio de conhecimento e informação. E contamos com a audiência de vocês, espectadores, né, inscritos maravilhosos deste canal. Do meu lado esquerdo, nós temos ele, mais uma vez aqui, Sérgio Sakane, o cara que mais faz podcast no Brasil. Como vocês sabem, né? Tá? Se tiver... Eu acho engraçado como é que um canal que é de Red Pill, à medida que o tempo foi passando, ficaram sem assunto e começaram a trazer convidados que falam sobre temas aleatórios, né? Que não tem nada a ver com o contexto do canal aí, do podcast em si. Mas enfim, né? Mas os caras sempre estão procurando farmar aí com relacionamentos fracassados, né? Faz parte. Peça um prêmio aí, ó. Talvez. É, entrar no livro dos recordes. Muito. Valeu, Júnior. Tamo junto aí, galera. Muito boa tarde a todos. Valeu aí pela presença. Isso. E quem a gente tá recebendo hoje, Sérgio? Grande Rodrigão. Rodrigo Silva tá aqui com a gente hoje aí, ó. Sensacional. Valeu, pessoal. Sempre um prazer papo estar com vocês incrível aqui, com viu? ele. Rodrigo Estamos Silva juntos aí. aqui, arqueólogo, teólogo e também, né, Rodrigo Silva não é arqueólogo de formação, tipo, estudou especificamente para se tornar um arqueólogo. Muita gente confunde isso daí. vamos dizer que uma celebridade dos podcasts. Não, celebridade, Bastante. né? Celebridade é o Sérgio. Tá ali também, né, no hall ali de A pessoas. gente vai de convidado aí. Que bastante podcast você já fez, né? É bastante também, tem uma coleção boa aí. Mas É, fico muito feliz, bem. é uma nova forma de comunicar. Bom, ó, hoje o assunto é interessante. Nós vamos falar sobre fé e ciência, então nós vamos tratar de diversos fenômenos aí, acontecimentos bíblicos. Vamos falar sobre, enfim, questões levantadas sobre a existência de Deus, a existência de Jesus, dilúvio, entre outras coisas. Já estamos aqui de início, né, agradecendo toda a nossa audiência. Vou pedir para todo mundo deixar o like, né, e fortalecer a nossa transmissão para a gente ficar em evidência aqui na plataforma. E quem ainda não é inscrito, quem tá perdendo a oportunidade de se inscrever, clica aí no botão de se inscrever. Curiosamente, eles estão falando lá de fé e ciência. E olha o livro que chegou aqui hoje. Religião e Ciência, de Bertrand Russell. Já tinha visto falar esse nome aí faz tempo, né? Só que eu nunca me interessei tanto assim. Mas depois vi esse livro aí na internet e disse, não, eu vou pegar só para dar uma lida, para ver o que o cidadão aqui tem a dizer, né? O que esse senhor aqui tem a dizer sobre o assunto. Já que é uma figura conhecida, ouvi falar por aí e tal, né? Beleza? Então é isso aí. Vou ler um pouco para ver o que ele tem a abordar aqui. E venha fazer parte aqui do Redcast. A gente já começa falando um pouquinho do nosso convidado. Já vai falar desse livro já? Pode ser, pode ser. Na verdade, é para eu ter trazido 2 exemplares, tá bom? Isso eu já tenho. Ah, você já tem? Eu te dei. É. Então pronto, esse é o do Júnior, Esse viu? do Sérgio já tem. Eu aposto que o Sérgio Sakane botou embaixo da mesa que é para equilibrar. Sabe aquela mesa aí que nunca fica direito? Você não sabe se é o problema da mesa ou se o chão é que não tá bem nivelado, né? Eu tô achando que o Sérgio Sakane pegou o livro e equilibrou aí a mesa. Que ele usa para fazer lá os vídeos dela, as lives e tal. Esse aqui é Como o o meu. assunto hoje é ciência e religião, esse livro é quase que uma forma que eu mostro de lidar também com as minhas dúvidas. O pessoal pensa que todo Mas também com um livro dessa grossura, o chão deve estar bem desnivelado. descrente não acredita em nada e todo crente Acredita em acredita tudo. em tudo, né? Mas existe um ceticismo da fé. A fé tem um lado cético. E é isso que eu exploro aí, fazendo um passeio mais na área filosófica, um diálogo com a ciência também. E o outro livro que eu trouxe, que eu tô guardando pro Sérgio já há um tempão e a gente não conseguiu comunicar aqui, e para você também, Júnior, tá aí? Opa, é isso mesmo. Sérgio, eu sei que você não é religioso, mas uma meditação não ofende ninguém. Assim Não faz como... mal pra ninguém. Não faz mal pra ninguém. Assim como o crente lê Schopenhauer, lê Nietzsche, o descrente pode ler também, né? Tá. Sim. Como é que é?
Pô, o crente em geral, Rodrigo Silva, o crente em geral, mal lê a Bíblia. Imagina ler outros livros que não são a Bíblia. Complicado. Descobertas da Fé é um devocional. E eu tenho um vídeo aqui no canal reagindo a Rodrigo Silva. Ele lá reclamando que os crentes perdem mais tempo discutindo política do que discutir sobre a palavra de Deus, a Bíblia. Sabe por quê? Porque não estudam. Nem a própria Bíblia. Não leem nem a própria Bíblia. Quem dirá que vão ler aí um Nietzsche da vida? Ao diário que eu escrevi são 365 meditações para o ano de 2025. Então, um para o Júnior ali, um para você aqui. Já muito dedicado obrigado, aí. cara. Espero que você aprecie a leitura. Isso. Um pouquinho sobre demais. sabedoria de vida e pensar algumas coisas assim. Não, perfeito. Esse daqui, então, pra todo mundo que tá começando o ano, né? Já pode Exatamente. aproveitar. 365. Tem os dias aqui, ó. Tem os dias, Você todos vai os abrindo dias, o dia, exatamente. Devocional. dá a lida. E nas datas festivas tem aí sempre... Eu coloco um E o texto legal é ler bíblico... o quê? De manhã? Pra Eu começar o gosto de dia? manhã. De manhã. É assim, galera, eu tô pensando o seguinte. Eu tenho um monte de livros aqui, uma porrada de livros para ler, né? Bastante até. Vai demorar bastante, vai demorar muitos anos aí até eu conseguir ler todos eles, ou quase todos, e me familiarizar bastante sobre esses assuntos que venham discutindo aqui, né? E quando eu estiver preparado, farei o sacrifício de ler livros de figuras como Rodrigo Silva e outras figuras por aí que temos por aqui no Brasil, simplesmente para refutar eles. A minha ideia vai ser fazer livros refutando essas doideiras que eles escrevem nos livros deles. E se der tudo certo, vai fazer barulho. A mente está manhã. mais lúcida, o pessoal começa e vai meditar ali, né? Então tem uma coisa sobre o dia a dia, como é que você pode vencer seus problemas, a sua questão e tudo. Quem acredita é realmente uma questão de conexão com Deus, uma meditação sobre a vida. Então fiz com muito carinho aí, espero que vocês apreciem. E olha que coincidência, ó. O dia de hoje, Bíblia e História. Arqueologia é um ramo de estudo, aí eu falando justamente de arqueologia. Tá vendo? Falando vendo? justamente de ciência. Exatamente, não sabia dessa, Tá viu? vendo aí, ó? Dia 8, Foi ó. programado. Programei com o Júnior Não antes. existe coincidência. Não existe coincidência. Muito bom. Bom, pra gente começar, eu separei uma letra de uma música muito interessante que ela fala sobre o nosso tema de hoje, né? Vou só recitar, a galera vai conhecer, porque é muito conhecida essa música. Vou só no refrãozinho pra gente começar. E eu já vou passar a bola pro Serjão aqui, que tem a ver com você, Serjão. Vamos ver. Então vamos lá. Quantos segundos só chegar, não, né? A música não é nós vai descer, não, né? Não é nós vai descer. Talvez até Todo você mundo- conheça essa todo mundo música. conhece. Vamos ver. Vamos lá. Dono de toda a ciência, sabedoria e poder, ó, dai-me de beber da água da fonte da vida. Antes que o ar já houvesse, ele já era Deus. Se revelou aos seus. Antes que o ar já houvesse, ele já era Deus. Epá, quando Deus estava criando o mundo já tinha água, né? Complicado. Do crente ao ateu. Ninguém explica Deus. Vai. Conheço. Não conheço a música, não. De quem que Linda, é? linda. Não linda. conhece? Não. É preto no branco. Linda essa música. Muito bonita. Então, Serjão. E uma poesia também muito, muito bem colocada. Sim, Uma a métrica. letra realmente emocionante. Gente, letra de música gospel é que nem argumento de muitos cristãos por aí. Só frases de efeito e jargões. Nada mais que isso. Cara, uma coisa que eu sempre falo, né? Eu já falei até pro Rodrigo e tal, e falo pra todo mundo, cara. Muita gente tem uma visão meio errada de achar que as pessoas que são ligadas à ciência, a maior parte são ateus. E não são, cara. Entendeu? Mesmo porque você pega a universidade, você tem que rezar muito pra sair, né? É verdade. Os caras não são. E eu dou esse exemplo, todo lugar que eu vou e falo, e ainda vou chamar ele tá prometendo vir. Meu orientador de mestrado e doutorado, Budista, né? não é que ele é monge. Monge budista. Ele é monge budista, cara. E é um dos maiores pesquisadores da área. Entendeu? Então, assim, eu acho que é uma visão. Eu também tenho um cara de monge budista. Já sou careca mesmo. Ó. Olha a minha calvície aí. Sacane também Sacane tá numa fase de transição pra monge budista. Ainda dá pra ver uns fios de cabelo aí no meio desse globo aí, né? Mas enfim. Então, errado você pensar. Nem sei se tem uma pesquisa da quantidade de pessoas que não acreditam em Deus que tem dentro da universidade, mas eu acho que não é muito, cara. Entendeu? Porque, assim, tem que pensar também que o cara ele é pesquisador uma parte do dia e uma parte da vida também. E ele tem uma vida anterior
aquilo. Então, se a pessoa, ela era... E grandes, vamos pegar padres, né? Contribuíram muito para a astronomia. A teoria do Big Bang, ela foi desenvolvida pelo Lamartre, que era padre. E por aí vai. Então, assim, eu falo pro pessoal, o pessoal pergunta, né? Ah, que você acredita em Deus? Eu falo, cara, eu não acredito, mas eu não sou... Eu já falei, pessoal, eu não sou militante, eu não sou o ateu, o radical, o cara que... E você nunca, cara, mas jamais vai ver eu tentando convencer alguém de não acreditar. Aliás, eu quero que a pessoa acredite naquilo que faz bem pra vida dela. Eu também quero que ainda tenha muitas pessoas que acreditam, porque, pô, meu, o que deixa as lives que eu faço aqui no canal mais interessantes é esse embate, essas diferenças de ideias, né? Por isso é que acaba gerando aquele debate aí, é isso que deixa o canal mais interessante. O pessoal lá quer ver os argumentos de diferentes pontos de vista, beleza? Então, que tenham muitos crentes por aí. O que eu não curtiria só seria o que a gente vê por aí, né? Muitos crentes se infiltrando na política para querer de alguma forma mudar a vida dos outros com base nas crendices dele. Aí é foda, né? Isso aí tem que se ligar também, Sérgio Sacani. Porque tem crente que é tão extremista que por mais que você seja um ateu todo manso do jeito que você é, Sacani, ele tá ligando foda-se. Ou você se torna crente ou não. Ou és a favor de Deus ou não. É complicado, né? Se ela tá bem acreditando em tal coisa e aquilo ali tá ajudando ela em algum momento difícil, tá dando alguma paz de espírito pra ela, tá dando alguma, sei lá, alguma coisa que ela se sinta bem, com aquilo ela consiga viver, cara, eu acho que é excelente e tá tudo bem. E não vai ser eu, cara. Quem sou eu pra poder ficar falando pra cá, eu não acredito em Deus, Deus não existe e tal. É que quando me perguntam... Não, Sacani, falar você pode falar, porque realmente as religiões carregam muito em si a ignorância na sua base para poderem afirmar as coisas que afirmam. Entende? É basicamente isso. Inclusive, vou fazer um vídeo abordando também sobre essa questão. É bom falar para as pessoas sobre esse assunto. Claro, quando for conveniente, né? Não dá para ser inconveniente e chato, aquele que quer a todo momento falar com as pessoas a respeito de que Deus não existe, de que a Bíblia está errada, a religião tal está errada, o islamismo está errado, não sei o que, lá o judaísmo. É uma pessoa chata que faz isso. Entendeu? Mas quando necessário, aborde sobre isso, porque isso inclusive ajuda as pessoas a serem mais críticas com relação às suas crenças e deixarem de ser menos ignorantes. Até porque essa ignorância que é a base das religiões em si, ela também acaba se alastrando para outros campos. Principalmente quando é uma religião expansionista, como o cristianismo. Por exemplo, mas por que eu estaria, por exemplo, assim, sei lá, preocupado com um cara lá da Austrália que é de uma tribo que acredita lá nos seus ancestrais, que a religião dele é acreditar nos seus ancestrais aí, como espíritos que vão voltar e vão ajudar ele em algumas coisas. Por que eu me preocuparia com isso daí? Se isso de alguma forma não afeta a nossa sociedade, não estão impondo regras culturais religiosas dele na nossa sociedade. Agora, diferente do cristianismo, há uma imposição que eles fazem. Tanto que no passado houve as cruzadas, houve a Inquisição, quando começaram a colonizar outros lugares do mundo, os europeus espalharam também essa religião, catetizaram pessoas que eram de outras religiões, começaram a demonizar e colocaram essa ideia na cabeça de próprios nativos, de que deveriam demonizar as suas próprias religiões, que é coisa do diabo, do demônio. É complicado, né? Então é bom alertar essas pessoas aqui de que isso está errado. Hoje, se não fazem isso porque existem leis seculares estas que impediram esse avanço tão abrupto de uma religião expansionista, que é o cristianismo, né? E que impõe coisas. Hoje estão lá pregando e batendo de porta em porta e por aí vai, fazem isso daí, sem com aquela tamanha violência que existia antigamente, mas da mesma forma é a mesma chatice de antes, que é chatear pessoas que estão no seu canto para querer converter a uma religião que nem é verdadeira, né? Que não traz conceitos verdadeiros como Deus, Jesus e blá blá blá. Então, assim, uma coisa pessoal minha, eu falo, cara, eu não acredito porque eu tenho esse lado científico, cético, né, que o pessoal fala, né? E a palavra cético, eles falam até como se fosse xingamento. Ou seja, é cético pra caramba, entendeu? Que é isso? Cético nem é xingamento. Xingamento é ateu. Quando você fala que és ateu, aí sim, as pessoas acham que é xingamento. Já aconteceu de em live, amigos ateus participarem e dizerem o seguinte, ó, eu conversei com alguém, tava saindo com alguém, falei que não acreditava, a pessoa ficou de boa. Mas daí quando eu disse que era ateu, é a mesma coisa, não acreditar e ser ateu, né? Em Deus, no caso. Daí quando a pessoa usou a palavra ateu, não, aí não dá. Ateu parece mais um xingamento para crentes do que cético, Sérgio. Aí eu discordo completamente de ti, meu querido. Como se todo estivesse me xingando. Que eu tento
buscar uma resposta na ciência para as coisas. Eu acho que basicamente essa é a diferença. E num determinado momento, né, eu não parto para acreditar em alguma coisa. Tem até o famoso o Deus das lacunas, Deus né? das lacunas, que o pessoal exatamente. fala, né? Onde você não tem resposta, você Coloca Deus ali. Deus ali. Eu brinco, eu falo que é tipo a carta super trunfo, né? Porque aí, tipo, não tem discussão. Né? Ah, tal coisa não tem explicação. O Coringa tá aí. Deus tá aqui, ó. Ele vem e explica essa coisa. Eu tento explicar, então, desde até do nascimento do universo, como que o universo nasceu. Existe uma visão, eu já falei isso 1000 vezes, cara, que é propagada totalmente errada. As pessoas acham que o universo a galáxia que ela existe hoje, ela existia pequenininha lá dentro de um pontinho. E não é isso, cara. Entendeu? E de repente as coisas saíram voando por aí. O universo, no seu início, ele era um estado diferente. Ele era um estado extremamente quente e extremamente denso de matéria. Ao ponto que começaram a ter... Vamos falar pelo lado do científico aí, né? Talvez que tem várias dúvidas também. Começaram a ter flutuações quânticas e a partir dali ele teve uma expansão muito grande. E ele veio numa evolução. Entendeu? Então, as galáxias começaram num jeito, as primeiras estrelas, elas começaram a se aglomerar, formaram as primeiras galáxias e tal. Porque a visão que o pessoal às vezes faz do início do universo, quando a pessoa não sabe, dá a impressão que a nossa galáxia está aqui e ela existiu meio como era, não sei se vocês sabem, mas antes da genética existir, o pessoal pensava que o bebê, ele tinha uma mini orelhinha do pai e uma mini orelhinha da mãe. Um mini narizinho do pai e um mini narizinho da mãe. Sabia que era assim, que era o pensamento mesmo que tinha. Mas é que tá, esses pensamentos aí sem fundamento, sem base, é que de alguma forma construíram também religiões e fizeram ser o que são hoje, né? Por exemplo, na Bíblia nós encontramos a descrição da Terra. Claro que aí fala de um território específico, né? Para eles só existia um território deles lá, dos judeus e os reinos ao redor. Não conheciam o resto do mundo inteiro. E na cabeça deles, aquilo que era o mundo inteiro para eles seria uma terra plana. E não um globo. E essa é uma visão que nós encontramos num livro religioso, que é a Bíblia. Claro que também outros escritos, como o lado do caso dos egípcios, também que acreditavam que a terra era plana e tal. Mas a Bíblia é um caso, já que estou falando da Bíblia porque está lá o Rodrigo Silva é cristão, né? A conversa está entre um ateu e um cristão. Então, essa visão de terra plana é uma visão que surgiu com base na ignorância dos homens que estavam elaborando esses textos bíblicos, onde descreveram a Terra como se fosse um disco, com um domo aí em cima e tal, né? E o Sol e a Lua estão lá dentro do domo, e por cima tem água, por baixo tem os fundamentos. As fundações. Basicamente isso daí. Por quê? Porque não tinha um olhar mais crítico, não tinha um olhar mais científico da coisa como hoje em dia se tem para entender que realmente a Terra não é plana. Beleza, então é isso aí. Quando o Sakane fala do Big Bang, está falando com coisas baseadas em fundamentos, coisas que têm evidências. Beleza? Diferente de religiões que eles acham que é uma coisa ou outra e determinam como se fosse verdade absoluta. Sem evidências. E aí, na hora de nascer o bebê, era meio que escolhido. Falava assim, poxa, esse bebê é a cara do pai. Quer dizer que ele tinha o mini narizinho do pai, entendeu? Aí, quando veio a genética, o cara mostrou, o Mendel, depois os caras mostraram que não era isso e tal. No caso do universo, é a mesma coisa. O pessoal dá a impressão que, assim, a galáxia... E o Mendel era religioso também, só pra... Mendel também era, claro. A galáxia era pequenininha lá no... Não é, cara. Não existia a galáxia. Nem existia isso, entendeu? Então, é essa a visão. E voltando aí, cara, de novo, cara, eu não tenho problema. Cara, minha mãe eu falo que ela tem todas as religiões, mas ela é espírita, basicamente, entendeu? Meu orientador, monge budista, e eu brinco com o pessoal e falo, cara, eu sou o ateu mais católico que você vai encontrar. Para mim, católicos são ateus. Na verdade, todo cristão, independente de ser católico ou evangélico, são ateus, porque eles têm fé em Jesus, mas não conseguem colocar em prática o sobrenatural que Jesus disse que eles fariam, tendo fé nele, em Jesus. Por isso não passam de ateus. Mas, em comparação com os católicos, né, evangélico, católico e tal, católico para mim é ainda mais o católico de IBGE. É o cara mais ateu que tem por aí, que vocês podem ver por aí. Casado na igreja católica, meus 2 filhos batizados na igreja católica, meus 2 filhos estudam em igreja católica e eu já fiz 4 cursos de padrinho. Não. Toma essa aí, Meu viu? Deus do céu.
Tá, mas eu imagino porque talvez a mulher dele deva ser católica, talvez, né? Daí a patroa manda e ele só obedece. Tenho 4 afiliados. Fiz 4 vezes curso de padrinho. Então, cara, como assim? É porque... Mas quando me perguntam, eu falo que eu não acredito porque eu tento buscar a resposta na ciência. Mas não é um negócio meu que eu vou brigar. Não, cara, pô, você não pode acreditar. Porque eu sei que tem os ateus, vamos dizer, militantes, né? Eu não sou. Eu sou um ateu militante. E outra, o Sakane cai no mesmo problema que eu vejo que tem outros ateus também que caem nesse problema. Primeiro, procurem no dicionário o que significa militante. Quando acharem a definição de militante, vocês vão entender que até os cristãos são militantes. Os cristãos até são militantes por obrigação. Porque, de acordo com a fé deles, baseado na Bíblia, lá tem uma ordem que Jesus deu que é para ir ao mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Eles entenderam que essa mensagem é para eles, tanto que saem por aí, vão pregar, fazem missões e sei lá o quê. Os TJ vão bater de porta em porta, de casas alheias. Tem uns que colocam caixa de som na rua para ficarem pregando. Tem outros que fazem campanhas de evangelização, que é para fazer caminhadas e sei lá o que, para evangelizar. E por aí vai. Beleza? Isso é uma forma de militância, porque eles estão defendendo uma ideia. Estão defendendo a ideia de que Jesus é o verdadeiro Deus, que você se você se converter para Ele, você será salvo, não sei o que e tarará. Essa insistência demonstra uma militância do lado dos cristãos, que inclusive é 1 milhão de vezes mais ativa do que os militantes ateus, porque, pô, ateus já são poucos. E como é que fica isso daí? Complicado. Então, militância é isso daí, é você defender incessantemente uma ideia. Agora, a pessoa ir atrás dos outros e ficar insistindo que Jesus existe, Deus existe, ou o contrário, no caso do ateu, Deus não existe, de forma chata, isso aí é um militante. A pessoa pode ser militante, mas é um militante chato. Tem que saber distinguir um militante chato de um militante. Tem isso daí. Só que os caras lá misturam tudo. O Sakane também tô vendo tá fazendo isso daí. Misturam tudo. Por quê? Porque acredito que eles fazem essa mistura e estão tendo um preconceito com essa ideia de alguém ser militante. Porque ficam vendo canais aí de política, né? Onde tem uma galera que é mais da direita, que usou esse termo de forma pejorativa e de uma forma assim um tanto caricata para se referir a quem é militante da esquerda. Só que eles esquecem que ao fazer isso incessantemente também são militantes. Enfim. Sou desse Tá lado. certo, tá certo. Entendeu? Eu sou nessa linha aí. Só para contextualização, militantes porque você pode militar a favor ou contra algo, beleza? Eu pego o que o Sérgio falou e começando até da última parte dele, eu vou citar aqui o meu amigo Luiz Saião, porque ele falou que tem os xiitas e tem os chaatos, né? É isso aí. É isso mesmo, cara. E nos dois lados, antes até do Sérgio chegar, a gente estava conversando sobre isso. Tem uma Sim, apologética que eu não gosto de abraçar, que é uma apologética ufanista, dos dois lados, tá? Do religioso e do ateu. Isso. Camarada, assim, eu acho que é mais coerente dizer assim, olha, Olha, Rodrigo Silva falou uma coisa coerente, pelo menos. Mas eu acho que daqui a pouco vai dar uma vacilada aí. vamos supor que eu fosse especialista em paleontologia. E eu falo assim, olha, eu como paleontólogo chego a essa conclusão. O João, como paleontólogo, ele chega a essa conclusão. Eu discordo da dele por causa disso. Eu prefiro esse modelo por causa disso. Beleza, tranquilo. Agora, quando o camarada fala assim, não, esse João é um ignorante, não ouça esse cara, não perca tempo, ele não sabe de nada de paleontologia. Não, ele não sabe de nada ou ele não concorda com o que você diz. E uma vez que eu até foi com você mesmo. Tá, mas aí já é envenenamento do poço, é a falácia ad hominem, né? Que é ataque pessoal à pessoa. Isso é diferente. Que eu conversei, que o Sérgio usou uma expressão que eu tomei pra mim. São modelos de origem do universo. É isso, exatamente. Modelos, a palavra modelo, e no plural, modelos, né? E a única coisa que eu posso dizer é o seguinte, a história da ciência moderna do século XVI, ela começou com pessoas altamente religiosas. Talvez pouca gente sabe, uma das maiores mentes depois de Einstein, ou talvez até pareando com Einstein ali, foi Isaac Newton. Claro. E descobriram há alguns anos que Isaac Newton, tudo que ele escreveu de ciência representa 30% do que ele escreveu. 70% ele escreveu sobre a Bíblia. Isso mesmo. Inclusive, ele tinha um fascínio tremendo pelas profecias de Daniel, Apocalipse. E você pega Blaise Pascal. Tá aí, daí. Também teve um monte de pessoas religiosas, só que não cristãs, que contribuíram também para a ciência. E isso prova o quê?
Se o Rodrigo Silva está com a intenção de chegar ao ponto de que, de alguma forma, indiretamente, né? De que, de alguma forma, o fato de grandes cientistas que surgiram lá terem sido religiosos, cristãos, mostraria que há uma relação entre a fé cristã e a ciência. Isso não passa de uma falácia, é uma falsa equivalência, inclusive. Porque está cheio de outras pessoas, como eu disse antes, que árabes, indianos, chineses, que contribuíram pra caramba para essa questão da ciência. Gregos, que eram politeístas, né? Que contribuíram bastante para essa questão da ciência, inclusive filosofia também, né? Que eram de outras religiões. Isso prova que os deuses deles são reais. Aí não dá, né? Mas enfim. Altamente religioso. Galileu, né, cara? Galileu Galileu era Galilei, amigo do Louis Papa. Pasteur. E antes que alguém fale assim, mas porque eles viviam no universo mítico. Não, não vamos confundir. Nenhum desses acreditava em unicórnio. Porra, os caras estavam fazendo alquimia. Puta que pariu, velho. Alquimia é pseudagem do caralho. Foda, velho. E mula sem cabeça, essas coisas. Mas eles tinham uma visão do transcendente. Isso apenas para provar o quê? Que ser um cientista e um religioso são coisas compatíveis. Claro. Não, Rodrigo Silva. Não são coisas compatíveis. É que assim, os caras ficam misturando coisas que parecem ser misturáveis, mas não são, né? Não é porque óleo é líquido e água é líquida que vão se misturar. É basicamente, o raciocínio do Rodrigo Silva é esse daí. Se os dois são líquidos é porque vão se misturar. Não, não vão. A questão é a seguinte, a sociedade em que esses caras estiveram inseridos, né? Isaac Newton e afins, os caras lá cristãos no caso, já era uma sociedade cristã. Que se o cristianismo não tivesse se espalhado pela Europa, quem sabe eles estariam seguindo lá as suas religiões xamânicas e sei lá o que, e seus animismos e por aí vai. Tem isso daí também. Então, eles já estavam num contexto social em que o cristianismo acabou se espalhando pela Europa inteira. Também era um período em que os europeus estavam começando já a deter um certo monopólio no mundo inteiro, porque eles tinham poder bélico, vantagens econômicas, entendeu? Estavam navegando pelo mundo a rodo, tem isso daí. Então, o cara só nasceu num lugar que tinha as condições financeiras para tal. Inclusive, também depende da pessoa, porque a maioria desses cientistas lá, se vocês forem ver, eram de famílias abastadas, né? Não eram de famílias extremamente pobres, não. Ou seja, tinham condições para conseguirem perder tempo estudando alguma coisa, descobrindo alguma coisa nova. Mas o contexto religioso estava lá. Ou seja, Isaac Newton, vamos para a igreja rezar agora, domingo. Eu tenho que ir lá na igreja rezar. Ou seja, a coisa que tem que fazer porque é de família. Então não tem nada a ver uma coisa com a outra. Isso não prova que a fé e a ciência têm alguma relação intrínseca, não. Porque ciência trabalha com empirismo, trabalha com o que é observável, testável e por aí vai. Religião fala de coisas que estão na ideia do transcendental. Coisa que não é interesse da ciência. Então não tem como misturar o óleo com a água. Porque se não fosse, a ciência teria que nascer num berço não de religiosos. Esse é um ponto. E o segundo ponto é que quando eu vejo pessoas como o Sérgio, não estou fazendo missa de corpo presente, já que ele falou do catolicismo aqui, mas assim, a única preocupação que eu tenho é que eu, enquanto religioso, não seja um argumento a mais para que pessoas como ele não acreditem em Deus. Você está entendendo o que eu quero dizer? Muitos religiosos ficam preocupados assim, que argumento eu vou dar para convencer o Sérgio? A minha preocupação vai no outro sentido. É como eu devo ser para não aumentar o ceticismo dele. Porque Sabe qual é o segredo, Rodrigo? Seria só os cristãos simplesmente ficarem no cantinho deles e não começarem a chatear os outros. E tentar convencer de que Deus existe, que se você não se arrepender vai para o inferno, se você não se arrepender, se você se arrepender, Jesus vai te salvar, vai viver num lugar melhor para sempre. Esse seria o segredo. Sabe, eu digo isso por quê? Porque, nós temos religiões que não têm os modus operandi expansionistas do cristianismo. E mesmo assim tem pessoas que aderiram a elas. Budismo, por exemplo. Budismo são uma galera mais na deles, assim, no canto deles. Só que aquilo encantou de alguma forma certas pessoas e acabaram aderindo àquilo. No Ocidente, no caso, né? Então, se espalhou também lá no Oriente todo, lá, chegou lá em Nepal, chegou lá até no Japão, que é lá um arquipélago separado do continente. Chegou em vários lugares aí. Às vezes, a minha vida é a única Bíblia que muita gente lê lá fora. Muita coisa que muita gente conhece da Igreja Adventista do Sétimo Dia é o Rodrigo, com quem ele conviveu ou conheceu. Então, a minha preocupação é essa. Agora, no caso de conversar sobre Deus, as possibilidades, claro,
Agora, só para fechar aqui, quando ele falou o início do universo, eu não posso discutir do ponto de vista da astrofísica, porque eu não sou, tá bom? Então eu sou apenas um admirador apaixonado. É igual assim, se me colocar uma rocha aqui, para mim pedra é a mesma coisa. Eu vou ofender Ofendeu o geólogo. o geólogo lá, para mim tudo é pedra, né? E eu tenho até raiva de algumas quando eu tô no sítio arqueológico, né? Mas em compensação eu sei diferenciar uma cerâmica do período do ferro e uma cerâmica grega e uma cerâmica romana, que para alguém é só um pedaço de caco de telha, né? Saber diferenciar uma cerâmica do período do ferro de uma cerâmica grega e a outra esqueci o que ele falou. Cara, se depender também, mesmo sem ser arqueólogo, saberia diferenciar, mas ele misturou a aparência com o tempo. Fez uma mistura aí. Período do ferro é tempo. Agora, a aparência, se tem lá algum tipo de inscrição, uma impressão que é característico de uma cultura, aí já são outros 500. Aquilo é a aparência. Então, falando como um leigo nessa área, é o que eu posso dizer é o seguinte, talvez a única diferença entre o Sérgio e um cientista cristão, única... Do período do ferro aonde? Deixa eu pensar aqui. Talvez ele esteja certo também na sua fala, né? Tô pensando aqui. É que o período do ferro pode ser um período em que não descobriram cerâmicas de um outro povo. Talvez um outro povo que veio tarde ou um pouquinho antes do período do ferro. Daí, através da aparência, também daria para distinguir a aparência com o tempo de uma cerâmica do período do ferro. Tá, entendi o ponto de vista dela. Estou simplificando, é claro, é que se você trabalhar com a hipótese que houve tempo em que tempo não havia, tá entendendo o que eu quero dizer? Porque Claro, mesmo, claro. mesmo que o modelo seja esse ou aquele, Sim. mas houve um tempo que tinha um nada absoluto. O quê? Não tinha energia, não tinha gravidade, não Como é tinha que é? espaço, não tinha tempo, não tinha nada. E de repente tudo começou a surgir. Aí vem aquela pergunta do Parmênides, né? Por que algo ao invés de nada? O nada absoluto é uma ideia filosófica, se eu não me engano. E é mesmo um conceito de que não existe nada. Vou dar um exemplo aqui, porque foi muito redundante. Quando dizem para alguém, imagina um nada, um lugar que tem um lugar. Fica até estranho falar isso. Mas é só para vocês entenderem. Imaginem um lugar que não tem nada, né? Não tem nada mesmo. Um nada. Imaginem um nada. Geralmente tendemos a imaginar em ambiente, assim, um ambiente vazio, sem objetos, completamente escuro ou branco, né? Tendemos a imaginar isso daí. Dependendo da pessoa, pode imaginar uma outra coisa, né? Mas até imaginar um ambiente que você não consegue ver limites, se aborda ou não, que é todo branco ou todo escuro, já é alguma coisa. Porque tem cores aí. Uma ausência de cor. Que seria o preto. O escuro, a escuridão. Caraca, velho. É alguma coisa. Então, nada absoluto seria mesmo extrapolar esses limites, sabe? A gente imaginar não consegue, mas conceitualizar a ideia para expressar a gente consegue. E o Rodrigo Silva aí exagerou, né? Não é isso que a teoria do Big Bang fala, não, de que havia um nada absoluto aí. Se ex nihilo nihil fit, do nada nada se faz, porque há algo ao invés de nada. Então, talvez a diferença é que um cientista religioso, ele vai trabalhar com a hipótese que esse nada tinha um ser que não pode ser medido. Ah, Rodrigo, o Sacana já falou aí no início que esse negócio de pegar o desconhecido e enfiar lá Deus. Não dá. Sabe por que não dá? Porque é uma falácia. Falácia pela ignorância. Deus das lacunas também, tem outro nome, né? Que será Deus das lacunas. É uma falácia. Falácia é um argumento que se traveste de verdadeiro, mas é falso, na verdade. O cara vem com essa. Os critérios da tempo, espaço, matéria, um ser que seja acima do tempo, acima do espaço, acima da matéria, que seja o que Aristóteles chamou de causa primeira, depois relido por Santo Tomás de Aquino, a causa primeira de tudo. Cara, essa causa primeira de tudo, segundo Aristóteles, nem era Deus. Inclusive, eu vou ler aí estou me comprometendo. É que eu na filosofia não entro muito nesse terreno aqui. Até porque, infelizmente, vejo que pessoas no meio que gostam mais da filosofia, né, que são ateus e tal, tendem a ter
pouca objetividade quando vão falar e me transparece mais que querem demonstrar que têm um intelecto, estudaram bastante sobre filosofias e termos técnicos filosóficos do que propriamente para passar uma mensagem para o público. Isso de alguma forma acabou me afastando dessa questão da filosofia para usar também como base para argumentar e defender ateísmo ou ir contra as religiões, no caso, né, quando fosse necessário. E acabei pegando mais essa ideia assim de religiões, estudar outras religiões, mitologias e por aí vai, né? Fazer comparações, paralelos, estudar a Bíblia, assim, as suas origens e tudo mais, né? Acabei focando mais nisso daí e acabei gostando também. Mas me comprometi a pegar um livro sobre metafísica de Aristóteles, que é para ver exatamente o livro onde ele fala. São vários livros, né? O livro onde ele fala exatamente sobre essa questão do primeiro motor e tal, que é para pegar os detalhes minuciosos. Porque de vir conversar assim com as pessoas e ouvirem lives de quem entende um pouco melhor desse assunto, né? Da parte da filosofia, eu aprendi que não, Aristóteles não estava falando de Deus, e se Tomás de Aquino de alguma forma ressignificou isso, adaptou isso, ele só fez o seguinte, pegou algo que nem era a ideia de um Deus e misturou com o Deus arcaico da Bíblia, para tentar reforçar uma ideia que já é fracassada por si só, a partir de suas premissas, que é esse Deus da Bíblia. É complicado, meu colega. Só que esse ser, ele jamais vai poder perpassar pelo método científico, porque senão ele seria pequeno demais. Então é por isso que não pode existir um artigo científico indexado sobre Deus. Porque ciência não tem nada a ver com... Rodrigo Silva, sempre usa os mesmos argumentos refutáveis de sempre. Rodrigo Silva, a ciência não está preocupada em estudar aquilo que é transcendental, porque não é testável, não é observável, não é empírico. Deus só está nas ideias, assim, está nas abstrações. Como é que você vai testar algo que só está nas abstrações? Se eu imaginar agora, por exemplo, um rinoceronte que tem cabeça de unicórnio e as pernas traseiras são de um ornitorrinco, por exemplo. Existe algum animal assim na natureza, de forma natural na natureza? Sequer artificial, não existe. Mas a gente consegue imaginar isso daí. Ou seja, existe na nossa imaginação. Os nossos neurônios entraram aqui em trabalho e imaginaram isso daí, beleza? Capite? Então, essa ideia é testável, esse rinoceronte é testável, é empírico. Dá para pegar o material genético dele e fazer um estudo aí na área de biologia. Dá para estudar fisionomia. Dá. Não dá. Por quê? Porque não é empírico, não é observável, não é testável, só está no abstrato. É a mesma coisa que Deus. Por isso é que a ciência caga para isso. E daí quando aparecem algumas pessoas tentando misturar religião com ciência, aí não dá, meu filho, não dá. Não dá para misturar coisas sérias com crendices, aí fica complicado, velho. Não dá, Rodrigo. Ou seja, quando você diz que se colocassem Deus numa proveta para poder analisar no laboratório, não sei o que, estaria reduzindo demais a grandeza que é esse Deus. Cara, a ciência tá cagando para a ideia de Deus, foda-se. Quer lá saber, fica aí com os religiosos que ficam falando um monte de coisa sem provar nada. Isso aí não é existe isso. Isso aí é uma crítica que eu faço até mesmo ao pessoal da minha área, que às vezes que briga, né, com o pessoal da religião e fala assim, não, mas me vê aí um artigo científico que prove... Cara, isso aí não vai existir, cara. Porque é uma coisa que não... É isso que você falou, não é compatível, entendeu? Sacane. Porra, meu. Esse cara não é preparado mesmo para debates, hein? Ó, sacane. Os caras aparecem e dizem que Deus existe. Tá. Deus existe, sim, Deus existe, beleza. Mas ele é imaterial, é intangível, é espiritual, é transcendental. Pô, calma aí. Você tá citando coisas aí que já fogem daquilo que tá dentro da nossa percepção humana, né? Tipo, no sentido da gente conseguir identificar com nossos sentidos e equipamentos que a gente fez também pra estudar isso daí. Mas como é que ele existe da mesma forma? Não, é que ele é espiritual, ele manda seus mensageiros, que serão anjos no caso, né? Falou com algumas pessoas que serão os profetas, mandou seu filho aqui na terra, que seria Jesus. Tudo baseado na Bíblia. Um livro que foi escrito há aproximadamente, se nós compilarmos todos os livros, né? Daria mais ou menos 2.500 anos atrás, por aí. No máximo 2.700 se pegarmos alguns textozinhos aí que foram achados lá em Ketef Hinnom, né? Os amuletos de Ketef Hinnom, por aí vai. Enfim. Daria mais ou menos isso daí, assim, bem fragmentado. Eu tô tentando juntar tudo para falar da Bíblia como um todo, né? E, baseando-se nesse livro daí,
falam que esse Deus existe. Porque supostamente aconteceram aquelas coisas e ele interagiu na matéria com pessoas. Mas hoje não acontece a mesma coisa, só ficam com historinhas. Aí não dá, velho. Não dá pra misturar as coisas. Então qual crítica o Sérgio Sacani teria aos colegas dele que pedem artigos sobre Deus? Qual seria o problema? Se alguém vem e fala Deus existe, Deus interagiu com pessoas lá no passado, Deus age na minha vida aqui no espaço-tempo, aqui no espaço-tempo, a pessoa vem e fala Deus age na minha vida aqui no espaço-tempo, gente. Se a pessoa vem e fala isso daí, tá, cadê um artigo, cadê um teste, cadê qualquer coisa assim que comprova isso daí? Ah, não, é espiritual, pô, aí também não dá, né? Pra ficar complicado. O Deus, ele tá entrando nessa história toda, justamente isso aí que o Rodrigo falou, entendeu? No antes e tal, não sei o quê. Então não tem essa... Porque aí entra os no antes e tal, pô, não foi você quem disse que enfiar Deus aí no desconhecido é apelo à ignorância e Deus da lacuna. Porra, velho. Atos, igual você falou, e os caras ficam assim, não, mas o cara não te... Cadê? Pô, ele não te levou nenhum artigo falando que Deus... Cara, não existe isso, cara. Que você tá... É a mesma coisa que você falar pra mim, pra eu acreditar, então eu não acredito, cara. Eu não acredito, entendeu? Ah, você... O pessoal fala assim, mas você acredita na teoria das cordas? Eu falo, cara, eu não acredito em absolutamente nada, entendeu? Eu vou lá e vamos ver, entendeu? Teoricamente tá legal, mas cadê a observação? Não tenho. O cara tá se perdendo nas palavras, cara, é foda. Ah, mas e Deus? Falei, Deus tá fora dessa equação, cara, porque ele não faz parte. Você tá misturando as coisas. E eu acho que isso que é o grande... Sacane, se alguém vem e fala Deus existe, ele pergunta, tá, existe como? Aqui no espaço-tempo? Existe na tua imaginação? Existe dentro das abstrações que você faz mentalmente? Dependendo da resposta da pessoa, porque geralmente cristão fala que Deus existe de fato, interagiu com pessoas como diz a Bíblia. E alguns ainda dizem, dependendo do grupo cristão, alguns ainda dizem que Deus ainda age na vida deles. Fazendo milagres. Tem pessoas na minha live que já falaram que viram o Espírito Santo, sentiram a presença de um Espírito Santo, viram uma luz aí que seria anjo, ou próprio Deus, ou Jesus, viram demônios. Para ver, é porque o objeto que você está vendo, como tudo que eu estou vendo aqui, estão refletindo luz. Daí os teus olhos captam isso daí, sacane. Captam isso daí. Tem sensores aqui. Isso aqui é sensorial, isso aqui, ó. Manda pro teu cérebro processa aquela informação toda aí, te faz entender que tem um objeto aí, beleza, porque tá refletindo luz. Também pode ser um objeto que possa emitir luz, não é? Como no caso do Sol. A gente sabe que o Sol tá lá, além de outros fatores que nos fazem entender que ele realmente tá lá e existe, tem a questão também da luz que ele emite. O Sol. Então tá lá, é real, não tá lá no céu, beleza. Não é isso aí. Então, se a pessoa vem e te fala que aconteceu isso, viu aquilo, viu Deus, sei lá o quê. Beleza, tá dentro do espaço-tempo. Tava dentro do espaço-tempo, tá. Cadê algum artigo sobre isso? É assim que as coisas funcionam, porque senão qualquer um poderia vir falar aqui qualquer coisa. Ah, vi um ET, vi um gigante de 2.000 quilômetros de altura caminhando por aí em São Paulo, no centro de São Paulo. Alguém pode te falar isso daí? Agora, só porque falou é verdade? Cadê a evidência? O grande problema que as pessoas têm, que elas querem pegar a régua que usa, vamos dizer assim, na ciência, né? Eu acho até meio chato, até meio pedante falar isso, tá? Mas tipo, a régua que se usa na ciência pra... Porra, velho, eu passei ferro nesse negócio aqui, mesmo assim tá tudo amarrotado. Para estudar as coisas, tipo, método científico, e aplicar isso por exemplo, em Deus. Para mim, cara, não tem uma coisa tem nada a ver com a outra. Igual eu falei, você pode muito bem acreditar em Deus, o meu orientador, budismo, cara. Budismo. Você sabe o que é o budismo? Não mate a formiga, porque a formiga pode ser um ser Budista não acredita em Deus, ô... Sacane. Se aparecer um budista que acredita em Deus, é freestyler. humano que tá ali. É isso, cara, entendeu? É isso que eles acreditam. A fé deles é nessa linha aí. E do mesmo Reencarnação. jeito, ele é um pesquisador, então ele aplica o método científico onde é preciso, na parte científica da vida dele, ou de qualquer um, né? E na outra parte, cara, parte religiosa, ou seja lá a parte mística, ou seja a parte do que for,
você faz. Eu acho um erro dos dois lados, tanto do lado do cientista querer colocar e ficar assim, pô, Rodrigo, me dá aí, cara, você acredita em Deus? Cadê o seu artigo científico? Onde Deus, que tá mostrando que Deus existe? Ah, não. Então, e do mesmo jeito, o contrário, entendeu? O religioso chegar pra mim e falar assim, não, mas você tem que acreditar que é desse jeito, porque foi assim, nasceu. Não, cara, mas aí a gente pode estudar. Então, se cada um souber usar as ferramentas no lugar certo, eu acho que não teria problema nenhum. O problema é que não é isso que acontece, né? Que a gente... Porra, se vocês soubessem usar as palavras certas e os argumentos certos, vocês dois aí, quem sabe não viraria toda essa bagunça, cara. Rodrigo Silva falou, quer dizer, o Sacani começou bem, daí o Rodrigo Silva pegou o gancho, misturou com os paranoia, nada a ver, e o Sacani, do jeito dele de querer sempre agradar, em vez de contrapor aquilo que foi erradamente construído, fica concordando mais e misturando com outras coisas. Pô, é foda, meu. Você vê, né? E também eu não sei por quê, cara, que tem essa, sei lá o que é, cara. Porque igual eu falei, cara, eu não tenho assim, minha ambição é totalmente zero em tentar desprovar Deus pra você, ou pro Júnior, ou pra qualquer pessoa. Eu não tenho. Quem sou eu pra fazer isso? Por que as pessoas querem provar pra mim que Deus existe? Sacane, é importante desprovar Deus, ainda mais o Deus do Rodrigo Silva. Sabe por quê? Porque eu não sei a tua história de vida, não sei se você já foi crente em algum momento da tua vida ou se você sempre foi ateu. Mas eu, como muitas outras pessoas que eu conheço aqui na internet, né? Já fomos cristãos. E não foi porque queríamos ser cristãos. Muitos de nós nascemos num berço cristão e já nos apresentaram isso desde a infância, sem nem nos darem a oportunidade de conhecermos outras opções que se tem por aí, ou sequer ligaram foda-se para as religiões. Já nos inseriram logo no cristianismo, beleza? E como disse antes, cristianismo é uma religião expansionista. Eles têm o objetivo de espalhar a mensagem deles como se fosse verdade absoluta, tanto que se motivam para fazer isso. Tem financiamento para fazer isso. Eles se financiam para isso. Cobram dízimos, ofertas, sei lá mais o que cobram por aí. Alguns ainda se envolvem em escândalos, né? De corrupção para arrecadarem dinheiro e, quem sabe, pegar uma parte e fazer as missões aí. Aqui no Brasil, as igrejas têm isenção de impostos. Só não me lembro exatamente quais tipos de impostos, né? Outras contas eles pagam, luz, não sei o que e tal, mas tem um tipo de imposto aí que eles não pagam, apesar de serem PJ. PJ não. PJ, pessoa jurídica, né? No caso seria CNPJ, o termo completo, a sigla completa. Apesar disso daí, tem certos benefícios para espalhar essa mensagem que na cabeça deles é verdade absoluta. Então, se você tem um grupo de pessoas que estão vindo com essa suposta verdade absoluta em cima de outros, por que os outros não podem questionar isso daí? Por que nós, digo nós, eu e as pessoas que participam de lives, né, que fomos cristãos e saímos porque vimos que tinha muita coisa errada lá, não podemos questionar isso daí e falar que esse Deus não existe? Por que não? Isso é ser chato. Quer dizer, quando éramos crianças não nos deram trégua. Agora crescemos e vimos que essa religião que vendem como verdade não passa de uma farsa. Não podemos apontar o dedo e falar que está errado e alertar outras pessoas disso daí. Não podemos. Isso é ser chato. Pô, Sacane, tem que melhorar aí no raciocínio, cara. Mas aí tem uma diferença. Eu vou colocar pro Sérgio. Aí nesse ponto nós temos uma diferença sem ser o chato. Lembrando, gente, que essa expressão do chato, acho que eu falei, é do Luiz Saião. Sim. É bom dar um crédito. Não, mas aqui, é uma expressão muito boa mesmo. Boa, por isso que eu peguei. É. Tem um som da diferença, Sérgio. Acho que eu até falei isso quando a gente conversou uma vez no Ciência lá. Se Deus existe, vamos trabalhar com uma hipótese. E ele é tão bom na minha vida, ele mudou minha vida. Ele mudou o meu existir, meu viver, você entendeu? Eu tô falando como um homem racional. Sim. Acho que o Rodrigo Silva tá falando de Pangu, né? Acho que ele tá hipotetizando Deus Pangu. Eu acredito em Pangu. É tão maravilhoso ter Jesus na minha vida e tudo mais. Jesus? Calma aí. Por que nessa hipótese você não pode colocar Pangu ou Rodrigo Silva? Pangu é um deus foda lá da China. Chocou um ovo por 18 mil anos aí. Tava dentro de um ovo. Um ovo. Caraca. Que assim, quando você vê uma pessoa que você gosta... Como eu não tô julgando confetes, não precisa disso. Eu simpatizei com você desde a primeira vez. Sim. E olha que a gente começou por uma treta. Que treta. Rodrigo Silva gosta daqueles ateus aí que não são mais incisivos nos seus argumentos.
que não colocam ele contra a parede. É esse tipo de ateu que ele gosta. Que não pesquisa muito sobre a Bíblia para apontar lá contradições, erros e falhas. Que não pesquisa muito sobre filosofia para apontar as falhas no Deus que ele acredita, né? Na falha que existe nas 5 vias lá de Tomás de Aquino e tal, não sei o quê, o argumento lá de Santo Anselmo. Entendem? É esse tipo de ateu que ele gosta, assim, mais mansinho, tranquilo, que nem um sacado. É. Começaram com uma treta. Começou com a treta, depois eu conto só pra não desviar aqui, mas depois, o primeiro dia que eu fui conversar com o Sérgio, isso aqui é verdade, quando o Igor chegou, a gente já tava batendo papo lá embaixo um tempão, falando de Belo Horizonte, que eu descobri que ele esteve lá em Belo Horizonte, morei lá, ué. ajudou a fazer telescópio de cano de PVC lá. Eu acho mais que o Rodrigo Silva tava com medo, porque ele aparenta ser uma pessoa de porte físico não tão avantajado assim, o Rodrigo Silva. Ele aparenta ser baixinho, né? E o Sacani apesar dele ser gordão, aparenta ser uma pessoa também alta. Então imagina quando ele viu o Sacani, porra, meu, eu vou tomar uma que o Sumo Champion aí vai acabar comigo. Daí virou amigo. Com o Hilder? O Hilder lá, o professor Rido lá. Falei, pois é, eu levei o Rido na minha igreja pra dar uma palestra e tudo e tal. Parecia que a gente se conhecia, ó, há tempos, né? Então, o que que acontece? É como você vai para um programa... Pronto, vou dar um exemplo que agora ele vai entender. O Sérgio teve um privilégio que eu não tive. Ele viu a Aurora Boreal. Incrível. Nós temos um amigo em comum, Felipe Haim, que mandou para mim uma foto agora essa semana que ele conseguiu ver uma Aurora Boreal cor-de-rosa. Tá, mas o que isso tem a ver com Deus e com religião e fé? Que é raríssima. E o Sérgio ele teve que ter muita sorte, porque não é um negócio astronomicamente previsível, como um eclipse solar, que você sabe, olha... Pois é, né? A aurora é um fenômeno que, por mais lindo que seja, né, nos demonstra uma coisa. Como esse universo aqui quer nos destruir, mais do que outra coisa, hein? Tem uns que falam que Deus é maravilhoso, todo bom, criou esse universo, esse sistema, galáxia aqui, Via Láctea, sistema solar perfeito, com tudo no lugar certinho, porque se tivesse um pouquinho fora já estaria destruído, não teria vida. Deus fez tudo perfeitinho no lugar, que é pra gente estar aqui vivendo e olhar para a natureza para contemplar a glória e a existência dele. Gente, a aurora é uma rajada de radiação aí que se não tivesse aqui o campo magnético já nem sei o que seria daqui da Terra, né? Complicado isso aí. Olha que ainda tem pessoas que pegam câncer da pele por causa do sol. Complicado isso aí. No dia 30 de março, agora vai ter um eclipse solar visível em tal lugar, dá pra pegar o avião, marcar o hotel e pra lá. Não, isso aqui é loteria. Então, quando você vê a vontade que alguém experimente aquela sensação é tão grande que o Sérgio, cara, você tem que ir um dia pra Islândia. Eu entendo. Você tem que ver. Você tem que ver. Você tem que ir lá. Eu queria tanto o Rodrigo aqui vendo, e quanto mais você aprecia a pessoa, mais você quer aquela experiência. Tá, mas o que isso tem a ver com o tema fé e religião? Desculpa, fé e ciência. Agora eu vou colocar algo exponencialmente maior do que ver a aurora boreal. Se a eternidade para a qual eu estou me preparando for real, se eu estiver certo, se o céu for uma realidade, se o sangue de Jesus transforma como é verdade, Manda bala. eu vou ser um pouquinho chato. Epá, sangue de Kingu também transforma. Marduk pegou sangue de Kingu e fez... Kingu ou Kingu, sei lá como é que se pronuncia o nome desse caralho aí. E criou humanos, né? Mitologia suméria. Não é só sangue de Jesus que serve pra alguma coisa, não, Rodrigo Silva. Falou assim, Sérgio, se você aceitar Jesus vai ser tão bom pra você. Mas assim, eu tenho que tomar cuidado que esse limite, tem aquele limite dele perceber que eu estou me importando em dividir algo bom com ele, claro. ou invadindo Ou a privacidade tentando, dele e querendo meter goela abaixo um negócio que ele já falou que não quer. Então, nesse aspecto, Porra, Rodrigo Silva. Crentes cristãos são os mais chatos que tem por aí, meu. Não dão trégua para os seus familiares. Não dão trégua para a sociedade. Tanto que hoje o Brasil é majoritariamente cristão, por quê? Não deram trégua aos indígenas quando chegaram aqui. Não deram trégua aos escravizados negros quando foram transportados, né, comprados e transportados para cá. Deram alguma trégua? Ou catetizaram essas pessoas para virarem cristãs? Hoje está aí, ficam fazendo missão a rodo. Se pararem de pregar aí o evangelho, que é chatear os outros, encher saco dos outros, as igrejas vão fechar as portas.
Porque como não existe Deus nenhum, não terá providência nenhuma para conseguirem manter tais infraestruturas. Deus não vai mandar codornizes e maná como mandou lá no povo no deserto, em Êxodo, na travessia. Vocês dependem de dinheiro. Dinheiro. Vindo de dízimos e ofertas. Dependendo da igreja também tem lavagem de dinheiro, tem corrupção, dependendo da igreja, né? Mas precisam disso aqui, ó, dinheiro para conseguirem manter as portas abertas em igrejas. Não dependem única e exclusivamente do vosso Deus milagreiro aí, que é todo poderoso, não. E ainda vão chatear outras pessoas que é para manter aquelas igrejas em pé. A diferença do ateu e do cristão, porque assim, se nós dois, se ele tiver certo e eu tiver errado, Epá, deixa eu colocar como exceção, né? Porque tem pessoas que ficam chororós da vida por causa desse meu jeito sarcástico e incisivo de esfregar verdades na cara, né? A maioria dos cristãos fazem isso daí, tanto que o cristianismo tem várias igrejas por aqui, por aí, vários tempos, né? Só na minha cidade já tem uma porrada de igreja. Aqui tem uma católica. Se eu for nessa direção aqui, tem batista, católica, nem sei mais o que tem lá depois do Rio. Aqui tem a adventista, aqui em frente, tem a igreja adventista. Nesse ângulo na diagonal tem uma igreja batista. Atrás de mim tem uma igreja luterana. Mas aonde? Onde é que tem mais igreja aqui? Deixa eu ver nesse ângulo daqui, será que aqui tem igreja? Ah, aqui, nessa direção aqui tem uma igreja do R.R. Soares. Se eu sair na minha rua e seguir assim reto, até chegar lá no fim, que tem um posto de gasolina. Tem uma igreja do R.R. Soares aí. Se eu virar à esquerda... Não é à esquerda, né? Se eu andar um pouco pela diagonal assim, porque lá tem um cruzamento que a gente chama de triângulo, né? Se eu andar um pouco pela diagonal e seguir, continuar pelo caminho do posto de gasolina, tem uma igreja do Valdomiro Santiago, uma igreja mundial. E na frente dessa igreja mundial, do outro lado da rua, tem uma igreja universal. Só num perímetro assim bem curto aqui, próximo de onde eu moro. E olha que essa cidade é grande. É complicado, né? os dois vão virar formiga, no mesmo tempo ele não perdeu nada, nem eu perdi nada. Exato. Agora, se eu tiver certo, eu quero ele no reino de Cristo. Você entendeu a diferença? Agora, eu tenho a plena consciência que Eu quero que as pessoas se convertam para Deus Pangu. Foda-se, Jesus. Tem que ser Pangu. isso é igual remédio para depressão. Na dosagem errada, você ferra com coisa. E tem muito crente que, na verdade, eles não estão se importando com a pessoa com que ele quer testemunhar. Ele quer vencer um debate, ele quer mostrar para você que ele é melhor do que você, isso aí, que ele velho. sabe. Pô, Rodrigo Silva, não é você quem fez um vídeo aí dizendo que os crentes estão discutindo mais sobre política do que saber defender sua fé? Para saber defender a fé, tem que saber vencer o debate, não é? Você fez um vídeo reclamando, cara. Eu ainda fiz o react desse vídeo aí. Tá se contradizendo, hein, homem de Deus. Mas também não é novidade, né? A Bíblia já é cheia de contradições e é por isso que se alguém for defender a Bíblia, vai se contradizer também. Mas assim, Rodrigo Silva, cristão é chato mesmo, é chato. Entendeu? É chato. Aqui até tô de boas. Não tenho, assim, pessoas próximas aqui de mim que ficam vindo bater a porta toda hora. Graças a Deus, aqui na praça próximo de onde eu moro, não vejo corriqueiramente cristãos indo lá, botando caixa de som e encher o saco das pessoas que ficam aí curtindo o tempo com a sua família na praça. Só vi uma vez que aconteceu isso daí, né? Que eu me lembro, morando aqui próximo da praça. Só uma vez que eu vi. Mas vocês são tão chatos, mas tão chatos, que foram arrumar até briga lá em Angola, na minha terra natal, por causa da Igreja Universal. Ah, não, mas é a Igreja Universal. É tudo cristão, meu filho. Você é adventista, é cristão. Da Universal é cristão. É tudo cristão. São irmãos na fé. Aceita. Arrumaram treta lá. São tão chatos que no passado tiveram que espalhar aí através de colonização e escravização. São tão chatos que foram lá no Japão, tomaram surra porque eles não aceitaram aquelas coisas aí. Viram que estavam ameaçando a cultura deles. E a soberania deles, né? E a religião deles aí, que eles têm lá, budismo, shintoísmo e afins. Deram surra nos jesuítas que foram pra lá. Porque são tão chatos. Pegaram uma ideia que saiu lá da Palestina aí, por intermédio dos romanos que dominavam aí a Palestina, que conseguiu espalhar o cristianismo porque tinha um poder e capital para isso, né? E com o passar dos anos, queriam implementar em todos os lugares. Ou seja, chatear os outros que estavam de boa no canto deles com as religiões deles. Complicado isso aí. Deu uma de sacane agora. Mais que você tá errado, você entendeu?
é aquela apologética que eu não subscrevo. A gente conversou aqui no off, né? Antes do Sérgio chegar. Eu não subscrevo. Apologética devia ser justamente uma defesa. E tem uma capela aqui, que acho que estão fechando também, né? Eu lembrei da capela só agora. Estão fechando, ao lado da praça. Caraca, velho. Isso não é coisa de chato. Pessoas que se espalharam, cheio de igreja em vários cantos assim. Num curto perímetro. Complicado isso aí. Isso é coisa de gente chata mesmo. Estudo, uma coisa que é pra você. Mas assim, né? Não são todos os cristãos, mas a maioria é assim. Pra você explicar, pra você entender, mas não pra pegar um porrete e bater na cabeça do outro. Na verdade, apologética, a origem grega da palavra, nem vem de defesa. Tá? Isso aí foi uma semântica que criou depois. Apologética, no sentido nato mesmo, como começou, seria um testemunho da fé. Quando os primeiros apologetas cristãos começaram ali no 2º século depois de Cristo, Justino Mártir e outros mais, Os primeiros chatos. ele escreveu uma apologia para o imperador romano para mostrar que os cristãos não eram aquele perigo que estavam sendo acusados. Os cristãos eram colocados na fogueira e muita gente acusando os cristãos. Então eles escreveram, não, os cristãos... Cristãos não eram um perigo, depois se tornaram um perigo. Cruzadas, Inquisição, tanto a católica como a protestante. Colonização. Em vez de falarem que nós não concordamos com colonização, se aproveitaram daquilo. Porque colônias, explorar territórios alheios, recursos naturais de territórios alheios, venda de humanos, escravização, estava dando o quê? Dinheiro. Não são isso. Então era uma defesa no sentido assim, nós não somos o perigo que vocês estão imaginando. A partir daí, a palavra sofreu uma semântica e ela tornou de defesa em ataque. Aí agora lá eu vou esfregar na cara do Richard Dawkins, eu vou pegar o Richard Dawkins, vou esfregar a cara dele no chão e mostrar que ele é um idiota e tudo. Aqui, ele também já está criando uma ideia caricata de apologética. Porque apologética é a mesma coisa que militância. Que o exemplo da militância que eu dei, desculpa, contextualizando aqui. Ser apologeta não é ser uma pessoa chata. Rodrigo Silva. Eu imagino que até os apologetas ouvindo isso daqui vão ficar, ou quem já viu, ficou incomodado contigo. Desde quando é que ser apologeta é sinônimo de ser chato? Pode existir apologeta que é chato. Mas um apologeta não é chato. Mais, não, o Cristo não faria isso se ele estivesse aqui. Ele está, no meu ponto de vista, mas eu digo sim. Caralho, o Cristo não faria isso se estivesse aqui. Vocês leem a Bíblia, o que é que Jesus estava fazendo aí? Então Jesus veio com qual objetivo? Estava curando pessoas de acordo com a Bíblia com qual objetivo? Para as pessoas simplesmente cagarem para ele, foda-se, e virarem as costas e irem embora, é isso? O objetivo de Jesus era esse. Caralho. Pô, Rodrigo Silva tem uma Bíblia só dele, uma Bíblia à parte, só pode. Eu vou fugir do mérito, de que há contradições na Bíblia, beleza? Porque Jesus falou lá que só veio as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ele estava cagando para os gentios. Mas vamos colocar as contradições de lado, beleza? Vamos fazer de conta, como os cristãos pregam por aí, né, de que a missão de Jesus continuou com os apóstolos após a partida dele ou após a ascendência dele aos céus, beleza? Então Jesus ainda estava trabalhando aí em algumas coisas com o pessoal que ficou na terra. Eles fizeram o quê? Não saíram por aí, por aqueles territórios aí circunvizinhos da Palestina para praticarem apologia? Não era uma espécie de apologetas também, defender a fé deles e tudo mais, com base em milagres e tudo mais, com o objetivo de converter pessoas ao cristianismo? O apologeta hoje faz o quê? Apologeta é aquela pessoa mais articulada, no meio cristão, ele é o mais articulado, ele se prepara para isso, que é para conseguir debater, trazer argumentos concisos, defender a sua fé com mais propriedade. Esse aqui é o apologeta. O cristianismo, por ser uma religião de ida ao mundo e pregar evangelho, eles acabam sendo chatos por isso. Eu disse isso daí.
Mas, o apologeta, o indivíduo apologeta, não significa ser chato. Mas pode existir apologeta que é chato. Pô, até para defender um negócio que é da crença dele, o cara inventa uns paranauês aí. E eu como ateu, é que tenho que corrigir aqui. Ai, ai, ai. Fisicamente, como um ser humano andando aqui, nesse sentido que eu quis dizer. Perfeito. Vamos falar sobre fenômenos da natureza? Podemos começar com o dilúvio? Podemos. Qual que é a sua opinião Eita, sobre o nós. dilúvio? Tá, galera, vamos fazer assim, como já foi 1 hora de vídeo, eu vou repartir esse vídeo aqui em várias partes, né? Que é para deixar mais interessante, não ficar tão maçante assim. Então, parei aqui na questão do dilúvio e na segunda parte vou começar também exatamente nesse ponto, beleza? Pra gente ouvir o que o Rodrigo Silva vai falar do dilúvio. E espero que o Sacani não fique naquela de, tudo bem, mas tá bem. Pô, aí é tua área, Sacani. Geologia, geofísica, aí é tua área. Não dá pra colocar uma crendice de que água inundou o mundo inteiro. Aí não, né, Sacani? Não dá pra validar essa ideia? Não. Vou esperar pra ver o que vai ser isso daí. Então é isso aí, pessoal. Espero que tenham gostado. Grande abraço a todos e a gente se vê até a próxima ocasião. Não se esqueçam de se inscrever, ativar o sininho, deixar o like, porque isso é muito importante no engajamento do trabalho que vem fazendo por aqui. Até mais. Valeu.